Fala Dev, tudo em riba? Pedro Menegal na área e esse vídeo dá continuidade à nossa série de programação orientada a objetos. No vídeo anterior, eu apresentei o conceito de programação orientada a objetos, conceito de classe, o próprio conceito do objeto em si, atributos e métodos. Se você não assistiu o vídeo anterior, recomendo que você pause agora, dá uma assistida lá, porque esses conceitos são interligados. Então, para você acompanhar esse vídeo, é bom você ter o conhecimento do conceito apresentado no vídeo anterior, ok? O link do vídeo vai ficar na descrição aqui desse vídeo, ou vai aparecer algum card aqui em cima, enfim, você vai ter acesso a esse vídeo aí, ok? Hoje nós vamos entrar de vez nos pilares da programação orientada a objeto, e o primeiro deles vai ser o encapsulamento. Vou te explicar o que que é o encapsulamento, por que importa, como os modificadores de acesso funcionam no TypeScript e como usar getters e setters da forma correta, ok? Tem bastante coisa aí, então bora aqui para o conteúdo, tá? Já estou aqui na tela com a apresentação do conteúdo, encapsulamento, né? O primeiro pilar vai ser o primeiro pilar e proteja o estado interno de seus objetos. Você vai entender o porquê dessa proteção, ok? Os quatro pilares, só para você ter uma ideia, né, dar uma pincelada, os quatro pilares da programação orientada a objetos são o encapsulamento, a herança, polimorfismo e abstração. Nós vamos passar por todos eles hoje, iniciando ali com encapsulamento, ok? O que que é o encapsulamento? O encapsulamento, ele é o princípio de esconder o estado interno de um objeto, né, e controla como o acesso a ele é modificado, ok? Em português simples, você decide o que o mundo externo pode ver e tocar em seu objeto, né? O que fica protegido lá dentro e o que pode ser exposto, ok? Por que que isso importa? Sem esse controle, qualquer parte do código pode chegar e modificar o estado interno do objeto que você está manipulando, que você criou e está manipulando. E fazer essa modificação de forma inesperada, né? E quando isso acontece, você começa a ter bugs, comportamentos que não são esperados do sistema, né? Então, ter esse controle do que pode ser acessado ou do que não pode ser acessado é muito importante, tá? Pensa comigo, vamos pegar aqui um exemplo. Pense num sistema de vendas quando você vai fazer um pedido. O pedido ele transita entre vários estados, né? Status. Ele pode estar pendente, ele pode estar confirmado, faturado, finalizado, cancelado, mas nunca ele pode ter um status abacaxi. É um exemplo que veio na cabeça, tá? Ele nunca pode ter um status abacaxi. E esse status abacaxi, ele pode vir se você não encapsular a regra, né, de transição desses status, código externo mandar um status abacaxi para o seu pedido e para o seu objeto pedido, e esse objeto vai aceitar esse status, ok? Então, o encapsulamento garante que regras de negócio sejam respeitadas sempre, independente de quem usa a classe, ok? Então, essa é a ideia do encapsulamento. Antes da gente entrar no código em si, nós vamos dar uma olhada nos modificadores de acesso. São eles que definem o nível de visibilidade de atributos e métodos de uma classe, tá? Então, por exemplo, o public. O public, como o nome mesmo já diz, ele torna público. Então, qualquer método ou qualquer atributo que esteja com o modificador public, ele vai estar acessível ao mundo externo, né, do objeto. Já o private, ele restringe esse acesso à própria classe. Então, só a própria classe tem acesso àquele atributo ou àquele método. Mesmo que você faça a herança, que é um dos pilares que nós vamos ver mais para frente, as classes herdadas, ela não vai ter acesso a esse método ou esse atributo que está definido com o modificador private. Somente a própria classe, ok? E por fim, temos o método, o modificador protected. Quando você define o modificador protected, a própria classe tem acesso aos atributos e aos métodos,
E as subclasses também, né. Então se você fazer uma herança ali, as subclasses também vai ter acesso a esse atributo, a esse modificador que está com, a esse tributo, a esse método que está com o modificador protected, tá. Então, a gente não vai ver isso no vídeo de hoje, tá? A gente vai focar nos modificadores public e private, porque o protected vai fazer mais sentido quando a gente for ver outros pilares como herança, por exemplo, ok? Continuando, temos um exemplo aqui de uma classe user, e aí eu vou passar pelo exemplo aqui e, melhor, eu vou direto no código, que é mais fácil de explicar, e a gente faz alguns testezinhos aqui, ok? Deixa eu só voltar aqui. Opa. Então aqui eu tenho o código desse exemplo, uma classe user, ok? Essa classe ela tem dois atributos, um atributo name do tipo string e tem um atributo password hash. E aí você pode ver que o name ele está com o modificador public. Já password hash ele está com o modificador private. Até tem um comentário aqui, ó, ninguém de fora deve tocar nisso, beleza? Bom, aí temos um construtor, e aí se você já assistiu o vídeo, anterior da série, você vai entender o que é o construtor. Eu vou passar rapidamente aqui, mas volta lá e assiste que eu explico um pouco melhor. No construtor, ele recebe o quê? É o atributo name e o password hash, ok? Então, quando a classe é criada, né, o objeto é criado, automaticamente esse cara é executado e eu tenho que passar esses parâmetros, o name e o password hash, ok? Temos um método check password. Esse método ele está com um modificador público, ok? Então o que que ele faz? Basicamente ele recebe um valor, uma string, e aí ele retorna se esse valor que eu estou passando, ele é o mesmo valor do password hash que foi informado na criação do objeto, ok? E aí ele só devolve um true ou false, né? Sim ou não, né? É verdadeiro ou falso, na verdade. Se a senha bate ou não, ok? Então temos aqui um exemplo. Estou criando um objeto, const user, recebe new user, que é o nome da classe, ok? E aí eu estou passando o nome Carlos, o atributo name, e essa senha ABC123 hashed aqui, né? Vamos deixar ABC123. Isso aqui eu explico também, pessoal, no meu artigo. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Semanalmente eu publico artigos sobre programação, inteligência artificial, envia esses artigos também por e-mail, através de newsletters. Então, se você tem interesse em receber esses conteúdos, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo, tem um link para você se cadastrar teu e-mail na newsletter, né? E aí você recebe esses conteúdos também no teu e-mail, ok? Então, voltando aqui ao exemplo, a gente criou um objeto do tipo user, e aí eu estou dando um console log, passando o quê? User.name. Então, eu estou acessando o atributo público, que é o atributo name, diretamente, ok? Então, vamos fazer esse teste aqui. Deixa eu só abrir o terminal aqui. E eu vou comentar esse carinha aqui para não poluir o nosso teste. Beleza. Então, eu tenho aqui vou dar um clear. Então, eu vou executar o nosso arquivo aqui, que é o exemplo1.ts. Estou criando um objeto usuário, né, do tipo user, passando como name Carlos e senha ABC123. Aí, em seguida, eu só dou um console log, só para me olhar o valor do atributo name do meu objeto user. Então, ele tem que retornar Carlos, que é o que aconteceu ali, beleza? Agora, eu vou tentar acessar aqui o password hash, user.passwordhash, mas assim, já está com um comentário aqui, né? Ele já está dando erro, o TypeScript já está criticando aqui. Por quê? Porque por ele ser um atributo do tipo private, né, com modificador private, ele está restrito, com acesso restringido apenas à classe, eu não consigo acessar ele de modo externo, ok? Então ele já dá o erro aqui, mesmo que eu execute esse arquivo, ele vai dar um erro por quê? Porque eu estou tentando acessar um método protegido, ok? É um método privado, na verdade.
para não confundir entre protected e protegido, é um método privado, né, ok? Então eu vou comentar aqui esse código e agora eu vou fazer o quê? Eh, eu vou chamar o método password check, passando esse valor aqui, um pouquinho diferente do que foi atribuído aqui na criação do objeto. E aí o que que ele vai fazer? Aí sim, esse método, ele vai fazer o quê? Internamente, né, ele faz parte da classe, ele vai acessar o password hash, que está definido como modificador private, e vai comparar o valor do que eu estou passando aqui como parâmetro, ok? Então, eu vou limpar aqui e vou executar novamente. Olha lá, ele só um minuto que aqui faltou o console log. Console log. Isso. Então aqui, ele retornou falso. Por quê? Porque não confere. Simplesmente eu criei com uma senha, estou passando outra. Se eu passar uma senha idêntica e executar, ele retorna true, ok? Então aqui fica explícito o quê? Que nossa senha ele está encapsulada, né? O atributo password hash ele tá encapsulado, ele não tem acesso externo. Beleza? Voltando aqui para o conteúdo, tem a questão dos getters e setters. Tá? Então, os getters é uma forma de você ler algum atributo privado de fora da classe. E o setter é uma forma de você alterar esse valor do atributo de fora de classe, por fora da classe, desde que você tenha um controle, tá? Então, como está aqui na descrição, o getter ele expõe a leitura do atributo privado. Parece um atributo normal para quem usa a classe de fora, né. Então, assim, tem essa impressão que é um atributo público, mas não é. E o set, ele valida antes de atribuir, então ele protege as regras de negócio, só aceita valores permitidos. A gente vai ver isso na prática. Então, tem um exemplo aqui, por exemplo, de um código de getter, e aí eu vou voltar de novo aqui para o VS Code, que é o nosso exemplo 2. Então, o que que eu fiz? Só explicando o código, ele tá um user 2 aqui, não porque é exemplo 2, mas como está no mesmo projeto, TypeScript ele critica se você cria 2 classes, iguais, né, e aí ele já fala que já tá ah lá, tá duplicado. Então, para não ter esse problema, eu sapequei aqui um 2 na frente desse arquivo exemplo 2 e no próximo também tem um 3 aqui que ele já vai ver. Então aqui que eu fiz, além daquele código que nós já tínhamos, eu acrescentei uma enum de status, né, de possíveis status desse usuário. E aí, na hora que a gente cria a classe, foi criado um atributo privado, status, né, com o tipo, ou seja, ele recebe valores dessa enum aqui, né, está tipado com essa enum. O underline é uma convenção que tem para atributos privados que tem getter e setter. Então, é uma forma, assim, da gente diferenciar mais facilmente atributos que têm getters e setters, ok? Repare que o construtor, ele recebe apenas name e password hash. Em nenhum momento ele recebe o valor do status, ok? E aí, para todo objeto do tipo usuário que for criado, do tipo user 2 no caso, ele vai ser sempre status ativo, beleza? Então se a gente criar um objeto aqui, user 2 recebe new user 2 Carlos e ABC123 hashed, se eu vier aqui e executar, user 3 status, ele vai fazer o quê? Ele vai executar esse getter que está aqui, ó. Repara que tem um get. Ah, Pedro, mas não tem, modificador. Não precisa, porque o getter geralmente é público, né, então se você não coloca o modificador, já fica subentendido que o seu acesso é público. Então a gente cria um get status, e aí ele vai retornar um valor do tipo, user status, dessa enum aqui, né. E simplesmente ele faz um return diz o status, ele está retornando aqui o atributo privado, porque ele pode manipular esse atributo privado, né. Ele pode, porque ele faz parte da classe, mas eu não posso, por exemplo, acessar esse cara de fora. Então,
Se eu fizer isso aqui, ó, console log e rodar, não, clique aqui, vamos dar o nosso exemplo 2. Olha lá, opa, user 2, aqui, ó, tá errado. Aí, clear. Beleza, ele está ativo. Agora vamos fazer o seguinte, suponhamos que eu não fiz o get, né? Não tem esse getter aqui. Vou remover ele, vou salvar e meu TypeScript já vai começar a chiar. Por quê? Porque o atributo status não existe. Não é que ele não existe, ele não está exposto eh, externamente, publicamente. Ele é privado, ok? Então, eu retornando aqui o meu getter, ah lá, ó, ele já para de dar o erro. Perfeito? Esse é o conceito do getter, né? Voltando aqui no nosso conteúdo, né? Então a gente tem um exemplo aqui da questão do status do getter e temos aqui o exemplo da alteração desse status utilizando um setter com validação. Então vamos pegar e fazer o seguinte, vamos voltar aqui para o VS Code, que é o exemplo 3, tá? Mesmo código aqui, ó, até que esse ponto tá igualzinho aqui, né? O que que foi adicionado? Foi adicionado agora o setter status. Ele recebe um valor, esse valor tem que ser do tipo enum, user status, tem que ser algum desses dois. Se não for, ele vai dar erro. E a gente vai ver isso aqui na prática, tá? Então, por exemplo, eu vou comentar aqui esse carinha aqui, tá? Para a gente ir fazendo passo a passo, que aqui ele já está diretão. Beleza. Então, se eu executar esse código aqui da forma que está, é o 3. Aí. Ele está retornando ativo porque toda vez que nós criamos um usuário, nós definimos automaticamente um status ativo, né? Isso está explícito aqui no construtor. Aí o que, que eu vou fazer? Eu vou trocar o status, eu vou mudar para inativo. E é permitido, né? Ele tem esse status aqui na enum. Então, se eu rodar novamente o código, ele vai estar. Epa, faltou o console log aqui. Então, o que acontece? A gente dá o console log do status inicial, altera o status para inativo e verifica novamente o status, né? A gente vai fazer aqui, ah lá, ele estava ativo, foi para inativo. Agora, nós vamos tentar alterar esse status para pendente, tá? E aí, para pendente. Na verdade, esse as está atrapalhando, porque daí eu estou tipando. Então, aqui o TypeScript, ele já critica, ó, não existe status pendente, né, na listagem de status esperados. Posso confiar somente no TypeScript? Posso e não posso. Eu simplesmente eu poderia fazer o quê? Uma verificação aqui, if. E aí, se status é diferente, né, dos status esperados aqui, eu vou dar o quê? Um throw new error. E aí eu lanço o meu erro personalizado, eu coloco a mensagem aqui, status não permitido e assim por diante, tá? Então eu posso, mas qual que é a ideia? É você saber que dentro do set você pode fazer verificações a fim de garantir que o valor que vai ser atribuído a um atributo privado, ele esteja permitido na regra de negócio, seja um atributo, um valor esperado, ok? Essa é a ideia do setter. No mundo real, onde que nós vemos, né, onde que nós utilizamos essa questão do encapsulamento, né? Eu vou colocar o foco aqui em projetos back-end, que eu mais atuo no dia a dia. No back-end você vai achar o quê? Nas entidades de domínio. Então, por exemplo, assim, você tem lá as regras de negócios do order, que é o pedido, user, né, que é usuário, product, produto. Então, assim, nas regras de negócio do teu back-end, muito provavelmente você vai ter encapsulamento. Você vai ver.
o encapsulamento muito, como que eu posso dizer assim, muito comumente, né, sendo utilizado. E, por exemplo, em serviços, né, em services ou repositórios, né. Então, onde a lógica de acesso a dados fica encapsulada. Quem consome não precisa saber, quando você está acessando um repositório, você não precisa saber que aquele repositório, ele busca os dados em um banco Postgre, um banco MySQL, um MongoDB, um Redis, alguma coisa do tipo, né. Você precisa simplesmente saber que você vai conseguir recuperar aquele dado que você precisa. Da onde vem aquele dado, né, não importa, né, no repositório. Isso aí, na prática, não deveria, até por questões de arquitetura, para você se você precisar trocar, de banco de dados, você não tem que refazer teu código, enfim, ok? Então, no mundo real, são 2 exemplos, assim, que a gente sempre vai encontrar o uso de encapsulamento, beleza? Aqui tem um glossário, pausa o vídeo aí e dá um print aí, anota, né, dos termos que nós usamos aqui no vídeo, né, o que significa encapsulamento, que é esconder o estado interno e controlar o acesso dos documentos públicos, modificador public, private, protect, o get atributo, que no caso ali é o getter, né, o set atributo, que é, no caso, você alterar o valor, né, fazer um get de um atributo privado e alterar o valor do de um atributo privado, e a convenção, né, underline, nome do atributo, quando você tem um get e um setter para ele, e esse atributo é privado, você sapeca um underline ali. Fechou? Era isso, pessoal, no vídeo de hoje, né, você agora já tem uma noção de como que funciona, do que é o encapsulamento, já dá para dar uma brincada aí. Vou disponibilizar o repositório com os códigos que nós utilizamos aqui no vídeo. Espero que o conteúdo tenha sido útil para você. Se foi, deixa o teu like, se inscreve no canal, comenta, né? Seus comentários são muito importantes. Eu leio os comentários e levo muito em consideração os comentários que são feitos, tanto na produção dos vídeos, quanto na escolha do conteúdo, quanto até na forma de eu me expressar, uma forma de eu tentar transmitir o conteúdo que precisa ser passado para vocês aqui no vídeo, ok? Então, se inscreve aí no canal, deixa seu like. Como eu comentei, eu tenho a minha news que eu mando, uma vez por semana, no mínimo. Às vezes eu consigo, de costume é uma vez por semana, mas às vezes rola de um conteúdo extra ali, 2 ou 3 conteúdos ali durante a semana. Então se inscreve, o link também vai ficar na descrição do vídeo. O próximo vídeo vai ser sobre herança, né, o segundo pilar que nós vamos ver aqui da programação orientada a objeto. Te espero no próximo vídeo. Até mais.